E eu quero compartilhar com vocês, então, mais uma exposição bíblica da mensagem do profeta Oséias. E falarei a vocês hoje, então, sobre falso arrependimento. Quero trabalhar sobre os capítulos 5 a 8. Capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 14. Naturalmente é um texto extenso, eu não vou pegar cada aspecto desse texto aqui, mas eu quero compartilhar com vocês o que é a mensagem do Senhor por meio de Oséias nesta passagem, despertando-nos a respeito do falso arrependimento. O que nós temos visto com Oséias nessas últimas semanas? Através do profeta Oséias, Deus denunciou a infidelidade do seu povo. Por meio de Oséias, o Senhor chamou o seu povo a uma profunda mudança. Quando Deus denuncia a infidelidade do seu povo, se você já leu o início do livro do profeta Oséias, você poderá se lembrar de que o Senhor compara a atitude do povo como a de uma esposa terrivelmente imoral que vivia em busca de amantes. O Senhor compara a atitude do povo como uma atitude assim, de alguém que acabava traindo, que acabava sendo infiel de uma forma muito vil. Mas apesar disso, o que nós encontramos em Oséias também? O Senhor dizendo o quanto Ele ama o seu povo, apesar de sua infidelidade. E por tanto amar esse povo, o Senhor manifesta o desejo de resgatá-lo, de restaurar o seu povo. Ele promete que esse povo seria levado a um deserto, mas ele diz, mas eu falarei com carinho, e eu reconquistarei o coração de vocês para mim. O Senhor promete que irá renovar a aliança com o povo. Aquela aliança que ficou tão afetada, tão prejudicada, o Senhor promete renová-la. Mas em Oséias também, nesses capítulos iniciais, capítulos de 1 a 4, Deus também condenou os líderes do povo por não guiarem o povo da forma justa, correta, para o cumprimento da aliança, permitindo que o povo chegasse a um ponto que no capítulo 4 vai ser descrito como um momento em que o povo estava prestes a perecer por falta de conhecimento, por não conhecerem a Deus. Estes sacerdotes, esses líderes do povo que foram repreendidos aqui, eles, na verdade, eles próprios haviam se esquecido da lei de Deus, abandonado a lei de Deus. E nas palavras aí do início do capítulo 5, ele diz assim que eles, na verdade, estavam conduzindo o povo a verdadeiras armadilhas espirituais por causa de suas orientações vazias. Mas nós olharemos então para esses capítulos 5 a 8, quando Deus agora fala ao povo sobre verdadeiro arrependimento. E ele acusa o povo da falta de um arrependimento verdadeiro, genuíno ali. Eu quero ler capítulo 5, versículos 3 a 7. Esse texto está dizendo assim, veja o que o Senhor está falando. Conheço você, Efraim. Não pode se esconder de mim, Israel. Você me abandonou e se prostituiu. Está inteiramente contaminado. Suas ações não lhe permitem voltar para seu Deus.
a prostituição domina seu coração e você não conhece o Senhor. A arrogância de Israel dá testemunho contra ele. Israel e Efraim tropeçarão sob o peso da culpa, e Judá também cairá com eles. Quando vierem com seus rebanhos e gado para oferecer sacrifícios ao Senhor, não o encontrarão, pois ele se afastou deles. Traíram a honra do Senhor ao gerar filhos que não lhe pertencem. Agora, por ocasião da lua nova, serão devorados juntamente com suas riquezas. O texto diz para a gente aí que o povo estava, veja o versículo de número 3, afundado no pecado, inteiramente contaminado, e num estado tal que ele vai afirmar que eles sequer tinham o poder de se arrepender e voltar para Deus. Por quê? Porque os seus pecados o dominavam de tal forma. O texto usa essa expressão, ele fala, a prostituição domina o coração de vocês. O povo cairia devido à arrogância. Tanto Israel quanto Judá estavam padecendo do mesmo mal. E quando porventura eles trouxessem os seus rebanhos, como diz aí o versículo 6, ainda que trouxessem rebanhos inteiros para oferecerem ao Senhor, Deus não viria ao encontro deles. Deus não viria ao encontro deles. Por quê? Porque eles não eram movidos por um arrependimento verdadeiro. Faziam isso apenas da boca para fora, de uma forma completamente exterior. De fato, diz o verso 7, eles traíram a honra do Senhor. E não poderiam escapar das consequências disso. O texto disse para a gente no verso 5, que Israel e Efraim tropeçarão, mas Judá também cairá. E o profeta, então, faz um alerta ao reino do sul, o reino de Judá, nesses versos 8 a 11, dizendo assim: soem o alarme em Gibeá, toquem a trombeta em Ramá, deem o grito de guerra em Bet-Aven, entrem na batalha, guerreiros de Benjamim. Uma coisa é certa, Israel, no dia de seu castigo, você se tornará um monte de ruínas. Os líderes de Judá são trapaceiros e ladrões. Por isso derramarei minha ira sobre eles como água. O povo de Israel será esmagado e quebrado por meu juízo, pois está decidido a adorar ídolos. Vejam vocês que ele cita estas cidades, Gibeá, Ramá, que era exatamente duas cidades bem na fronteira entre o reino do norte e o reino do sul, e numa posição, portanto, de alertar as demais. A tribo de Benjamim, citada nesta passagem, ela seria a primeira a ser atingida por um inimigo que chegasse. Seriam os primeiros a receber esse ataque. Um juízo se aproximava e, como disse o texto, Israel se tornaria um monte de ruínas. Mas Judá também receberia o juízo. Seria esmagado, seria quebrado. Por quê? Por estarem insistindo na idolatria, obstinados naquilo. Nós vamos perceber nesta passagem que Deus, ele estava num processo disciplinando o seu povo. Primeiramente, vejam comigo aí, por favor, dos versículos 12 a 15. Ele diz assim: destruirei Israel como a traça acaba com a lã. Tornarei Judá tão fraca quanto madeira podre.
Quando Israel e Judá viram como estavam doentes, Israel se voltou para a Síria, para o seu grande rei, mas ele não foi capaz de curá-lo, pois serei como um leão para Israel, como um leão novo e forte para Judá, e os despedaçarei, e eu os levarei embora, e não sobrará ninguém para resgatá-los. Então retornarei a meu lugar, até que reconheçam sua culpa e voltem para mim. Pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente. Vejam que coisa, a maneira como Deus está exercendo um processo disciplinar com eles. O que nós vimos aqui no primeiro momento, o Senhor dizendo que esta disciplina teria um efeito como o de traças, versículo 12, e de podridão. É interessante nós percebermos isso, porque essas duas figuras fazem nós pensarmos em quê? Ora, ninguém imagina que uma traça cause um estrago num dia. É um processo longo, mas ela vai estragando. Um ferrugem, por exemplo, que esteja cometendo algum item, algum utensílio nosso, você o detecta, mas o estrago que ele causará não será instantâneo. Mas se nenhuma ação for tomada, esse ferrugem pode estragar num ponto de inutilizar aquela coisa. E o Senhor está falando então que eles sentiriam os efeitos da disciplina como se fossem traça e podridão, num processo lento, sem alarde, mas gradual, e que atingiria o seu objetivo. Estas duas figuras de linguagem também são usadas várias vezes para se referirem a um processo que o pecado ocasiona, a maneira como o pecado destrói, como o pecado corrói. Gradativamente ele vai afetando, até que num momento a pessoa se perceberá muito prejudicada por seus efeitos. Certamente, tanto Israel quanto Judá, esses dois povos, vinham sendo enfraquecidos dia a dia, perdendo o seu vigor, perdendo o seu brilho. Quando Israel e Judá viram que estavam debilitados, olha o verso de número 13. Em vez de se voltarem para o Senhor, foram em busca de alianças políticas com a Assíria. Vendo as situações em que eles estavam incorrendo, a maneira como a vida deles estava perdendo força, correndo o risco de desmoronar, mas em vez de correrem para o Senhor, eles vão atrás de fazer alianças políticas com a Assíria. Mas o rei assírio não podia curá-los. O rei assírio não podia reverter esse processo. Até o contrário, mais tarde foi exatamente este rei, este povo, que acabou atacando Israel também e os destruiu no final de tudo. As coisas poderiam ser muito diferentes se Israel e Judá, quando começaram a perceber que algo estava os acometendo, que alguma coisa os estava destruindo lentamente, se eles tivessem examinado o coração, investigado a causa desta fraqueza e procurassem o remédio certo em Deus, arrependendo-se do pecado, mudando a sua atitude, tudo poderia ser diferente. Mas não o fizeram. Foram procurar outras formas de equalizar aquilo. E notem então que o Senhor agora muda.
E ele não fala mais agora em traça e podridão, mas no verso 14 ele vai fazer referência agora a um leão novo e forte. E ele viria contra Israel, não mais de uma forma sutil, suave, mas de uma forma que suscita para a gente a ideia de força, de ferocidade. Na linguagem simbólica que ele usa aí, ele diz: eles serão despedaçados por esse leão, serão levados embora, e ninguém poderá resgatá-los. Verso 15, preste atenção. O Senhor disse então que ele se recolheria, ele retornaria ao seu lugar, deixaria o seu povo sem o seu favor, sem a sua bênção, até que eles se arrependessem e voltassem para ele. Não até que sentissem remorso, mas que eles pudessem, de fato, reconhecer sua culpa e voltarem-se para o Senhor. Arrependimento. O Senhor sabia, olha a segunda parte do versículo 15, é certo que quando o sofrimento chegasse, eles buscariam ao Senhor ansiosamente. E de fato, o capítulo 6, então, começa com uma manifestação por parte do povo de Israel, um desejo, uma manifestação de um desejo de voltarem-se para Deus. Veja o capítulo 6, versículos 1 a 3. Eles dizem: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor! Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vêm as chuvas da primavera. Prestem atenção numa coisa, que disposição elogiável a deles, né? Venham, vamos voltar para o Senhor. É uma expressão tão gostosa, tão positiva essa. Ele diz, eles dizem, né? Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Ou seja, eles imaginavam que Deus reverteria todos os danos que eles sofreram durante essa disciplina. Que Deus mudaria isso. Ora, e é verdade, Deus é poderoso para tal. Eles chegam a afirmar, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. O Senhor havia exatamente denunciado há pouco tempo atrás, dizendo: esse povo não me conhece. E quando a gente os escuta tomando esta posição, nós podemos imaginar que eles agora parece que entenderam, que agora realmente o coração deles se abriu. O clima é um clima animador. Agora eles mudaram. Será? A gente pode se enganar com manifestações superficiais, mas o Senhor não se engana. O Senhor não se engana com manifestações superficiais. Veja o capítulo 6, versículo 4. Ele diz assim, o Senhor dizendo: ó Israel e Judá, que farei com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como o orvalho à luz do sol. A gente nota nessa fala, nesse verso aqui, um sentimento pesado, porque o Senhor conhecia o coração deles. Apesar de estarem falando estas palavras muito positivas, vamos voltar para o Senhor, vamos conhecer o Senhor.
nós notamos um certo cansaço, por assim dizer. A gente sabe, não é que Deus estava cansado, mas você me entende quando algo você já viu acontecer tantas vezes, e o Senhor volta-se para eles então e diz assim: o que eu farei com vocês? O que falta ainda? O Senhor sabia que todas aquelas palavras bonitas eram só da boca para fora. Não partia do coração. Como ele diz, não duraria, vai ser igual a neblina. Nessa época do ano em que nós estamos então, é comum a gente acordar e às manhãs o dia está todo russo. Ah, mas em poucos minutos aquilo se desfaz e aquele que saiu muito agasalhado de casa tem que arrancar logo os agasalhos, porque o sol mostra a sua cara ali de uma forma muito vívida. E ele está dizendo: o amor de vocês é assim, não dura. A piedade que vocês demonstram agora, essa atitude de vocês, é de curta duração. E o que o Senhor buscava? O Senhor, de fato, buscava por algo que não fosse apenas uma ação exterior, como sacrifícios e holocaustos. Ele buscava algo que representasse uma mudança verdadeira, de coração. Prestem atenção no versículo de número 6. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam, mais do que desejo holocaustos. Eu estou procurando algo muito mais profundo do que um rito, um gesto que vocês possam fazer, mas algo de verdade que mostre que o coração de vocês foi transformado. Lamentavelmente, isso nunca aconteceu, e o juízo seria inevitável. Olha o final do capítulo 6 comigo, versículo 10, e eu vou ler até o primeiro versículo do capítulo 7. Diz assim, o Senhor dizendo: sim, vi algo horrível em Efraim e em Israel. Meu povo se contaminou, prostituindo-se com outros deuses. Ó Judá, uma colheita de castigo também espera por você, embora eu quisesse restaurar a situação de meu povo. Capítulo 7, verso 1. Desejo curar Israel, mas seus pecados são grandes demais. Samaria está cheia de mentirosos. Há ladrões do lado de dentro e bandidos do lado de fora. O Senhor olha para aquela situação do seu povo e constata: contaminaram-se, prostituíram-se, e não mostram em tempo algum qualquer arrependimento. Então Deus enviaria sim o castigo, embora, como ele diz no final aí do capítulo 6, verso 11, a segunda parte, embora o seu desejo fosse restaurar a situação do seu povo. Um juízo viria, embora o seu desejo fosse restaurar o seu povo, ou, como no primeiro versículo do capítulo 7, ele diz, seu desejo era curar Israel. Mas eles nunca deixavam o seu pecado. Nunca abandonavam o seu pecado. O povo parecia não se dar conta, olha o versículo de número 2, de que Deus os observava. Esse verso 2 está dizendo assim: seu povo não percebe que eu o observo. Está cercado por seus atos pecaminosos, e eu vejo todos eles.
O povo agia, se comportava de uma maneira que era como se Deus não estivesse ciente, não fosse conhecedor das coisas que eles praticavam, a maneira como viviam. O Senhor via que eles estavam completamente cercados, enredados pelos seus pecados. E o capítulo 7, então, continuará descrevendo o que o Senhor via. Deixe-me destacar algumas coisas apenas nesse capítulo 7. Por exemplo, no verso de número 3, ele diz que os reis, os líderes do povo, se divertiam com suas mentiras. Versículo 4, ele diz: olha, vocês são adúlteros, sempre ardendo de paixão, são como um forno aquecido, que o padeiro até descuida dele um pouquinho lá, mas se ele trouxer e dar uma abanadinha naquela brasa ali, ele atiça aquilo tudo de novo. No caso do impulso pecador deles. Versículo de número 9, ele diz assim: os cabelos de vocês já ficaram brancos, mas vocês ainda não aprenderam. O tempo está passando e vocês não aprendem. Verso 11, são como pombas tolas, uma ave facilmente enganada para que caísse numa armadilha. Quando clamam ao Senhor, olha o verso 14, não clamam a mim de coração sincero. Quando buscam, não há sinceridade. Olham para toda parte, verso 16, olham para toda parte, menos para o Altíssimo. Buscam tudo, mas não olham para Deus. Não se voltam para Deus de forma alguma. O falso arrependimento não desviaria a condenação. O julgamento viria contra Israel e contra Judá. Capítulo 8, versículos 1 a 3. Soem o alarme, o inimigo desce como águia sobre o templo do Senhor, pois o povo quebrou minha aliança e se rebelou contra minha lei. Agora Israel clama a mim, socorre-nos, pois é nosso Deus. Mas os israelitas rejeitaram o bem, e agora o inimigo os persegue. É duro a gente olhar para isso aqui, porque um fato estava estabelecido. O povo quebrou a aliança. O povo quebrou a aliança. Se rebelaram contra o Senhor. Mas agora, o que eles faziam? Clamavam a Deus. Socorre-nos. Socorre-nos porque o Senhor é o nosso Deus. Mas só agora, porque viram a coisa apertar. Porque viram o inimigo que estava chegando. Não antes. Isso não é arrependimento. É tão somente medo da dor. Medo da dor. Você sabe como é que é isso? Você conhece esse sentimento? Quando eventualmente a gente descobre que algo que a gente fez vai trazer um prejuízo. Ai, por que eu fiz? Mas não necessariamente isso tem qualquer ligação com um coração que diante de Deus se envergonha de fato e se entristece de fato pelo pecado cometido. Ao longo do caminho, qual foi a atitude deles? Sempre rejeitaram o bem. E aí lá no versículo 7, o Senhor diz: vocês semearam ventos e colherão vendaval.
Verso 13: pedirei conta de seus pecados e os castigarei. Esqueceram-se, veja o verso 14, do Senhor e construíram palácios, cidades fortificadas. Sentiam-se autossuficientes. Nós somos grandes. Veja as cidades que temos, os palácios que construímos. Mas um juízo viria e destruiria todas essas coisas nas quais eles confiavam. Essa é a mensagem de Oséias. Eu quero pensar com você um pouco sobre como isso se aplica para a nossa vida, o como eu ou você precisamos refletir para nós reagirmos adequadamente a isso. Eu quero destacar 3 coisas aqui apenas. A primeira delas é o seguinte: Deus, Ele é muito gracioso, é muito bom, muito amoroso. Tem um coração gigante. A graça do Senhor, sobre a qual nós já cantamos aqui hoje, é enorme, mas não é barata. A graça não é barata. Vejam que Deus demonstrou, por meio dessa pregação do profeta Oséias, um profundo amor. Um profundo amor. Imagine vocês o sentimento dele, que estendia a mão a um povo cuja atitude vinha sendo, na verdade, uma atitude de infidelidade. Mas Deus estende a mão a este povo, disposto a resgatá-lo, disposto a trazer esse povo para si. Que amor enorme esse de Deus! Mas esta graça exige arrependimento, exige mudança. Nós não podemos justificar ou salvar a nós mesmos. Não é a nossa perfeição moral que nos salva, mas isso não significa que o nosso coração não deva se arrepender de verdade, buscar mudanças profundas na nossa vida. Deus esperava que o seu povo mudasse. Que o seu povo mudasse suas atitudes. Mas o coração deles, como estava? Dominado pelo pecado. Aprisionado pelo pecado. Como se fosse, usando a metáfora que o Senhor utilizou ali desta mulher que foi infiel, como se fosse um cônjuge que volta para casa depois de tê-la abandonado, volta para o convívio da família, mas o seu coração ainda fica sonhando e lembrando-se do amante que deixou para trás. Ainda está preso nisso. Não menospreze a importância da transformação real em sua vida. Não menospreze isso. Isso não é uma coisa de pequena importância. Precisamos de transformação real da nossa vida. Mas uma boa notícia para você é que você não faz isso sozinho. Paulo, quando escreveu a sua carta aos Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, ele disse assim: quando eu estava aí, meus amados,
vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. O Senhor, que deseja as transformações na nossa vida, Ele também está atuando em nós, por meio do seu Espírito, tanto para que nós possamos desejar, quanto realizar na nossa vida aquilo que é da vontade dEle. Nós somos chamados, então, a experimentarmos uma mudança real de coração, porque a graça de Deus é maravilhosa, mas não é barata. Se nós acharmos que a graça de Deus abre espaço para nós continuarmos pecando, nós não entendemos adequadamente o que é a graça de Deus. Ele quer mudança real em nossa vida, em nosso coração. A segunda coisa que eu quero destacar como lição nesta passagem aqui, é que o Senhor espera de nós mais do que expressões exteriores. Mais do que isso. É interessante quando nós lemos aqui, que mesmo que o povo sacrificasse diante de Deus um rebanho inteiro, se não houvesse uma entrega real nesta adoração, ela não faria qualquer sentido para Deus. Aí o Senhor diz a eles: eu quero mais que vocês me conheçam do que vocês sacrifiquem. Ainda que seja um rebanho inteiro, se não houver uma real entrega de coração, aquilo não faz sentido algum para Deus. E mesmo que a gente diga, voltemos para o Senhor, ainda que a gente fale sobre isso, o Senhor sabe a realidade do nosso coração. O Senhor sabe aquilo que está no nosso coração, conhece o nosso coração, e Ele sabe quando o que a gente está falando é uma disposição real nossa, ou por acaso é algo que não passa de uma neblina, que a gente decide aqui, mas amanhã a gente já esqueceu, daqui a pouco a gente já esqueceu. Precisamos de uma mudança de coração, não uma mudança transitória, porque nós estamos com medo de alguma consequência. Porque se o que nos motiva a parar é tão somente porque nós ficamos com medo do que pode acontecer ali de imediato, a hora que o medo passa, e a gente percebe que é só uma tracinha que está roendo aqui, mas não fez ainda grande prejuízo, a gente perde o medo e a gente voltará para aquilo. O Senhor quer mudança real. Qual que é o caminho, então, para esse nosso relacionamento com Deus? Tiago escreveu isso na sua carta. Tiago, capítulo 4, versículos 8 a 10. Tiago, capítulo 4, versículos 8 a 10, dizem assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar.
que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É muito interessante isso, porque Ele está dizendo, se você olha para si mesmo e você percebe, puxa vida, eu estou com as mãos sujas, Ele está dizendo, limpa as suas mãos. Limpa as suas mãos. Se você por acaso percebe que o seu coração está impuro, purifique o seu coração. Se você tem uma mente dividida, ora tá, ora não tá, conserta isso. Para de ter uma mente dividida. Reconheça isso diante de Deus, peça perdão a Deus, chore diante do Senhor. Porque se você se humilhar diante do Senhor, Ele te exaltará. Nós precisamos desejar essa mudança profunda. Finalmente, então, a última coisa que quero destacar aqui sobre isso, é que o Senhor usa uma dinâmica para nos chamar ao arrependimento. Há momentos em que a voz de Deus é um sussurro, é baixinha, não faz alarme, não espanta. Onde nós vemos isso no texto de Oséias, é quando ele fala assim, eu serei como uma traça, silenciosa, sem causar espanto. Mas qual que é o desejo de Deus? Ele espera que a gente atenda a esse sussurro. Que a gente atente para o que Ele está fazendo. E quando a gente perceber, peraí, tem algo aqui que não está adequado, que a gente perceba, que a gente caia em si, e que a gente olhe na direção certa, busque o Senhor, conserte-se com o Senhor, enquanto Ele apenas sussurra para nós, chamando-nos suavemente. Mas a gente percebe essa dinâmica dessa disciplina, e não se espante, o mesmo Deus que ora sussurra, Ele também tem hora que Ele grita. No texto de Oséias, nós vimos isso nessa expressão quando Ele diz, eu serei como um leão novo e forte. Ele disciplina. Ele impacta. Ele causa até dor. Mesmo quando o seu desejo é restaurar. Por quê? Porque Ele sabe o efeito que a dor tem na nossa vida. Ele sabe. Você sabe. Alguém cunhou até uma expressão que ficou muito popular. Alguém diz assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Já ouviu essa expressão? A ideia dessa é que algumas vezes Deus está nos chamando com um sussurro suave. Mas tem hora que Deus fala firme. Fala duro. Um dos grandes exemplos na Bíblia de um arrependimento sincero foi o de Davi. Lá no livro de Salmos, capítulo 51, nós encontramos a expressão de Davi com esse seu arrependimento. Salmo 51, do versículo 1 ao versículo 10. Dizem assim esses versos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado.
Pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste. Agora, permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Que nós possamos, com toda sinceridade, olharmos para Deus e orarmos como Davi orou, e dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro. E que não seja necessário em tempo algum que Deus passe do sussurro enquanto nos chama. Agora, uma coisa maravilhosa que nós encontramos é que Jesus Cristo garante para nós que, se nós nos arrependermos diante do Senhor, nós somos resgatados, redimidos por Ele, por causa desse arrependimento. O apóstolo João escreveu sobre isso na sua primeira carta, 1 de João, capítulo 1, versículo de número 9. João, tendo entendido muito bem isso, ele diz assim: mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus se agrada de um coração sincero diante dele. E se nós pudermos nos arrepender de verdade dos nossos erros e buscarmos ao Senhor com sinceridade, como vimos aqui, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E não somente isso, purificar-nos de toda injustiça. A obra de Jesus faz isso por nós. Temos isso em Cristo. Amém, queridos? Fechem seus olhos comigo e vamos orar.